E você precisa se abrir e se sentir amado, apesar dos seus defeitos. Sabe aquela coisa da qual você tanto se envergonha? Quando você mostra isso para alguém e você percebe que a outra pessoa não te julga ou que ela não vai deixar de gostar de você por causa disso, você começa a entender que você é muito mais do que os seus defeitos, que você tem valor apesar dos seus defeitos. Esse é um dos motivos pelo qual a terapia ajuda tantas pessoas. É um dos motivos, tá? Porque na terapia, o terapeuta não faz julgamentos. Então, o paciente ou cliente pode contar aquela coisa, talvez aquele monstro que ele tem dentro de si durante muito tempo, durante muitos anos, e que quando vem à luz, ele percebe que não era exatamente aquilo que ele pensava. E quando se trata dos defeitos dele, a mesma coisa. A gente supervaloriza os nossos defeitos. A gente acha que as pessoas estão pensando na gente o tempo inteiro, que elas notam quando a gente derrama uma coisa na nossa roupa. Elas não notam, elas não estão nem aí. E a gente acha que elas notam os nossos defeitos, ou pior, que se elas virem os nossos defeitos, elas vão perceber que não vale a pena nos amar. E como que a gente vence tudo isso? Se expondo. É justamente na hora que a gente mostra as nossas sombras e percebe que é amado apesar disso, que a gente vai desenvolvendo esse senso de valor. Hoje em dia, né, tem uma ideia que corre nos filmes, nas séries, das pessoas dizerem assim: o fulano ou a fulana me ama não apesar dos meus defeitos, mas justamente por causa dos meus defeitos. Só que na vida real não é assim. Na vida real a gente ama as pessoas apesar dos defeitos delas. Apesar dos seus defeitos, você é digno de ser amado. Eu aprendi isso com o Mark Baker. É um psicólogo clínico americano e ele é um autor best-seller. Ele escreveu vários livros e ele busca sempre fazer uma conexão entre a Bíblia e as descobertas recentes da psicologia. E um livro muito famoso dele se chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É um best-seller aqui no Brasil também. E ele explica muito bem toda essa questão que eu estou explicando para você agora, nesse livro, ou nos outros livros. E eu tinha algumas dúvidas quando eu estudava nos livros dele, e eu queria perguntar para ele. Então o que eu fiz? Eu procurei pelo Facebook pessoal dele, e encontrei, e enviei as minhas dúvidas para ele. Então eu perguntei para ele como é que a gente pode achar que merece ser amado se a Bíblia diz que a gente não merece ser amado. E ele respondeu uma coisa para mim que quem está com papel e caneta vai anotar agora. É muito importante, que vai fazer você virar essa chavezinha na sua mente. Eu ouço das pessoas quando eu estou atendendo elas: ai, mas eu não mereço. Fulano fez uma coisa para mim, mas eu não mereço. E ele explicou o seguinte, ele disse o seguinte: você não merece ser amado, porque você é um pecador imperfeito. Mas você é digno de ser amado, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu vou repetir para que vocês possam anotar. Você não merece ser amado, porque você é um pecador imperfeito. Mas você é digno de ser amado, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para quem acredita na Bíblia, para quem acredita em Deus, para quem é cristão, o nosso valor é intrínseco pelo simples fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que a gente não mereça amor, nós temos valor e nós somos dignos de ser amados, de nos relacionarmos com as outras pessoas e de viver as coisas boas da vida, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E os seres humanos têm valor. Ainda que você não acredite nessas coisas que eu falei sobre Deus e a Bíblia, os seres humanos têm valor intrínseco. A vida humana tem valor. E você é um ser humano também.